Pessoal, estou aqui no estúdio da Banda B porque a Banda B divulgou no domingo uma matéria sobre os jogadores do atual elenco do Atlético, quem tem contrato, quem não tem, quem fica, quem sai. Há quem possa dizer que ainda está muito cedo para pensar nisso, porque o Atlético primeiro precisa se garantir na Libertadores. Mas eu vou retomar algo que acho que até já falei em outros programas, em outros vídeos. Qualquer empresa chega em setembro, outubro, ela começa a se programar para o ano seguinte. Onde eu trabalhei, por exemplo, uma empresa mais organizada que eu trabalhei, na maior empresa de comunicação do nosso estado, você trabalhava com versões do seu orçamento. Final de setembro, os diretores se reuniam, delineavam uma ideia de orçamento e passavam para os gestores das áreas. E aí cada gestor fazia o seu orçamento, dizia, olha, eu estou pensando em usar esse dinheiro para isso, esse dinheiro para aquilo, mas eu tenho que receber tal valor. E aí você vai criando até o final de novembro, ali início de dezembro, um orçamento para a empresa para saber a prévia de gasto que você vai ter um ano para outro. Ela vai ser seguida à perfeição? Não, porque principalmente no esporte é tudo muito volátil, né? Você às vezes pensa num determinado investimento para gastar uma grana X numa competição internacional. Aí o time ou não chega, ou se é eliminado muito cedo, ou passa da projeção que você faz, e aí é mais ou menos dinheiro que você vai ter. Às vezes você tem que aí fazer um ajuste do orçamento durante o ano. Mas eu fiz todo esse introito aqui para chegar no elenco do Atlético. E eu vou, às vezes, olhar aqui para o meu lado direito, porque tá aqui a matéria do meu lado para falar os jogadores. Eu não vou lembrar de cabeça todo mundo. Mas, por exemplo, o Atlético tem, terminando o contrato agora no final do ano, Bruno Pérez, Arturo Vidal, que na verdade tem contrato até ele se recuperar da lesão, né, por conta da legislação brasileira, Pablo, Thiago Andrade, William Bigode e Marcelo Cirino. O Marcelo já está fora, o William dificilmente vai ficar, Thiago Andrade certamente será devolvido lá para o New York City, o Vidal já está se arrumando em outros clubes, fica o Bruno Pérez e Pablo. O Bruno Pérez, se a gente for falar hoje, não fica. E o Pablo? Eu acho que o Pablo pode sim ser interessante num elenco do Atlético em 2024. Não como protagonista. Acho que o Atlético tem que buscar protagonistas de altíssimo nível para um ano que o Atlético olha com altíssimas expectativas, que é o ano do centenário. O Pablo pode ser uma belíssima opção para o Atlético durante o ano, mas ele não vai ser. Você não tem que imaginar que o ano que vem terá o Pablo como titular do Atlético, né, saindo como titular. Eu acho que esse é um caso também que se aplica ao Thiago Heleno. O Thiago Heleno faz parte da turma que tem contrato até o final do ano que vem, né? Que é um grupo até maior. Madison, Pedro Henrique, o próprio Thiago Heleno, Fernandinho e outros tantos jogadores, Christian, Vinícius Cauê, Matheus Felipe, e tem o Vitor Bueno até o final de 2024. Então é uma série de jogadores. Em relação ao Thiago Heleno, eu acho que ele precisa ser respeitado pela história que ele tem pelo Atlético. A transformação, esse salto que o Atlético deu de ser um time ali às vezes intruso no futebol brasileiro para se tornar um postulante claro aos títulos nos campeonatos em que ele participa, passa muito pela presença do Thiago Heleno. Então eu acho que o Thiago Heleno merece ficar, mas o Atlético precisa pensar num futuro sem Thiago Heleno. Esse futuro para mim passa por Kaique Rocha e por Kaká, que eu acho que deveriam já ser trabalhados para serem os titulares do Atlético a partir do ano que vem. Claro, se o Atlético puder contratar um zagueiro de altíssimo nível também, isso entra na jogada. Já o Fernandinho é um jogador que vai encerrar a carreira provavelmente em 2024. Então ele também tem que ter um trabalho específico para ele para o ano que vem. Não adianta o Fernandinho jogar todos os jogos sempre. Ele precisa estar sempre muito bem fisicamente, e para isso talvez ele precise ser preservado em algumas partidas, principalmente jogos do interior do campeonato estadual, sabe, alguns jogos de campeonato brasileiro, uma primeira fase, uma primeira participação de Copa do Brasil, ou na primeira fase, ou já a partir da terceira, para quem disputa a Libertadores. E aí tem uma série de outros jogadores que a gente imagina que vão continuar no clube, como o Mikael, como eu já citei o Madison, Pedro Henrique. Pedro Henrique talvez saísse se não tivesse lesionado,
Agora, com a lesão, talvez essa saída não aconteça imediatamente agora. Kaique, Fernando, que tem contrato até 2026, Esquivel e Zapelli, que são os contratos mais longos que o Atlético tem nesse momento, Eric é um cara importante, Hugo Moura não acho que vai sair do Atlético, Alex Santana também é um jogador super importante, Canóbio, nem dá para falar do Canóbio, né? E o Arriagada, que é um jogador que o Atlético tem contrato até 2025 e tem também ser bem trabalhado. Ficam alguns pontos. O Atlético vai buscar a renovação do Christian, por exemplo, que termina em 2024, do Vitor Bueno, vai garantir a permanência do Léo Link, que também tem contrato até o final do ano que vem. Acho, por exemplo, que o Bento dificilmente fica, por conta do interesse do mercado europeu, e os times estão começando a chegar naquilo que o Atlético está pensando. E aí você tem uma série de jogadores que estão emprestados. Lucas Rauter, Luan Patrick, Pablo Cires, Dudu Scheidt, Jader, Jajá, Fabinho, Babi e Mingote. Se eu for olhar para toda essa lista, eu estou imaginando que só o Lucas Rauter vai voltar. Luan Patrick, provavelmente o Atlético vai negociar com o próprio Bragantino. Babi e Mingote vão servir aí como os negócios, o Jajá não volta mais. E os meninos Jader, Pablo Cires, Dudu Scheidt, talvez sejam emprestados para outros clubes. Ainda é outubro, mas já passou da metade de outubro. Então, por isso, a partir de agora, a gente vai ver cada vez mais esse tipo de assunto pipocando. Porque todo mundo quer saber como será o Atlético do ano do centenário. Um abraço.